Olá, eu sou o enfermeiro Israel, eu estou hoje na qualidade e hoje iremos falar sobre os sinais vitais. Bom, então a definição são dados do estado de saúde coletados pela equipe de saúde. Compreende temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e atualmente, há algum tempo a gente já tem o quinto sinal vital, que é a dor. Sinais vitais são medidas importantes, pois representam o estado de saúde no momento. Por isso é denominado como sinais vitais, tá? Então são medidas objetivas, exceto o quinto sinal, a dor, que é uma medida subjetiva, que são realizadas para determinar o estado de saúde do paciente naquele momento. E aí a gente se pergunta qual é o sentido de coletar os sinais vitais, tá? O porquê que a gente coleta e, dependendo do estado de gravidade do paciente, é uma frequência de hora em hora. Bom, o primeiro objetivo, tá? A prevenção. O paciente, quando ele está em deterioração aguda, caminhando para uma parada cardiorrespiratória, esses sinais são totalmente previsíveis, tá? O paciente não tem uma deterioração aguda ou evolui para uma parada cardiorrespiratória sem nenhum sinal que antecede esse momento. E o foco dos sinais vitais é prevenir e detectar com antecedência essa deterioração. E também serve como norte clínico, ou seja, é a base para investigar a solução de problemas clínicos. Ou seja, os sinais vitais coletados que são lançados no prontuário do paciente vão nortear toda a equipe na condução clínica desse paciente. Sendo assim, tá, esse estudo realizado, segurança do paciente, prevenção da deterioração clínica em pacientes adultos, indica que 79% dos pacientes que evoluíram para uma parada cardiorrespiratória apresentaram alteração dos sinais vitais com antecedência. E desses 79, 54% evoluíram a óbito. O paciente em deterioração clínica, ele não apresenta alteração somente nos sinais vitais, apresenta também sinais clínicos subjetivos que a gente vai falar mais para frente. O técnico de enfermagem é o profissional que está mais próximo do paciente durante as 24 horas que ele está na instituição. Sendo assim, é importantíssimo que ele tenha competência para detectar os sinais de deterioração aguda, tá? E a deterioração clínica é um distúrbio fisiológico sério ou uma piora repentina desse paciente, tá? Que podem culminar numa parada cardiorrespiratória, gerando sinais e sintomas agudos e distúrbios orgânicos. Ou seja, o paciente ele dá sinais, tá? Tanto fisiológicos, clínicos, quanto objetivos, ou seja, mensurado nos sinais vitais, que ele está tendo uma deterioração aguda. A observação da deterioração clínica, ela é complexa, porque depende da avaliação dos sinais vitais desse paciente e a avaliação dos sinais clínicos, os sinais subjetivos. Normalmente, o paciente que tem uma alteração de comportamento, você já está acompanhando aquele paciente, já conhece como que ele se comporta. Alterações de comportamento e apresentação de alguns sinais que a gente fala mais para frente pode indicar uma deterioração clínica. E compete à enfermagem reconhecer, comunicar, intervir e documentar essas observações, tanto de preocupações no momento, tá, imediatas, ou preocupações futuras. Bom, vamos falar da temperatura, tá, o primeiro sinal vital. Aqui a gente tem os parâmetros, tá, dessa leitura da temperatura e as vias para a leitura. A oral, tá, que é a leitura mais lenta, leva em torno de cerca de 7 minutos. Nós temos a retal, que é a com maior precisão, porém é o método mais desagradável para o paciente, além do risco de exposição a fluidos e de lesão. Tá? E a axilar, que é o método mais utilizado, tá? É o método com mais facilidade de aplicação, porém trata-se do local menos preciso e a sudorese pode interferir, tá? Assim como erros na técnica na medição, a falta do contato do termômetro com a pele do paciente também pode interferir. E nós temos a timpânica, tá? Que é a aferição rápida, porém o custo é elevado e a presença de cerume pode interferir na leitura, apesar de mais raro. Lembram, é importante observar que entre essas opções, cada via de aferição de temperatura possui um valor de referência diferente. Então é importante se atentar em relação à via que está utilizando e se atentar
a temperatura referência para aquela via. Hoje, tá, as referências podem variar, tá, um pouco, alguns graus. Essa referência utilizada na aula, que é o Potter, define que paciente com temperatura acima de 41 graus trata-se de hipertermia, tá? Hipertermia porque aqui a gente não sabe ainda se a causa da hipertermia é uma infecção e aí seria denominado como febre. E a faixa fisiológica, a faixa normal, a faixa esperada de temperatura do corpo humano, tá? Considerando temperatura axilar, é entre 36,8 a 37,3. E abaixo de 35 graus é considerado hipotermia. Agora, o pulso, tá? Devido à elasticidade das artérias e o bombeamento efetuado pelo coração, o sangue circula continuamente e consegue-se determinar o número de pulsações por unidade de tempo. Ou seja, o coração, quando efetua o bombeamento do sangue, a ejeção do sangue, esse sangue sai com uma determinada pressão, tá, do coração até as artérias, até mesmo até as artérias mais periféricas. E isso, aliado à elasticidade da artéria, ou seja, o movimento da parede da artéria na presença do sangue com pressão, faz com que a gente consiga sentir o pulso do paciente. Logo, a gente consegue entender que fatores como pressão arterial, fatores como débito cardíaco, condições clínicas como desidratação, choque, podem influenciar na capacidade da gente sentir esse pulso do paciente, tá? E por isso ele é um indicador do estado circulatório. E determina pela frequência da pulsação, o número de pulsações em um minuto determina a frequência da pulsação, tá? Ou seja, eu tenho que aferir, tá, esse pulso do paciente no decorrer de um minuto. Os locais para a medição do pulso. A gente tem pulso radial, o tibial posterior, poplíteo e pedioso como pulsos periféricos, tá? Utilizado na rotina dos sinais vitais. E aí a gente tem os pulsos centrais, o carótido e o femoral. Esses pulsos são principalmente utilizados, tá, durante as situações em que há uma suspeita de redução do débito cardíaco do paciente, ou seja, em situações de hipotensão, choque e até mesmo parada cardiorrespiratória. Pois, numa situação onde o débito cardíaco do paciente é reduzido, os pulsos periféricos tendem a ficar mais difícil de palpar e até mesmo impalpáveis. E aí, algumas definições na hora da gente registrar sobre o pulso do paciente. A gente precisa, além de descrever a frequência que estava em um minuto, tá? A frequência cardíaca do paciente, a gente precisa descrever se esse pulso é forte e irregular, ou até mesmo fraco, irregular ou irregular. Tá? São essas condições, essas variáveis que tem em relação ao pulso. E isso está diretamente relacionado às condições clínicas do paciente no momento que está aferindo. E isso são sinais importantes. O paciente ele pode ter um pulso fraco regular, porém um pulso fraco pode indicar uma redução do débito cardíaco desse paciente, pode ser um sinal de deterioração clínica, mesmo que o pulso esteja regular. Bom, até 2 anos de idade, a frequência cardíaca tem de ser de 120 a 140 batimentos por minuto, tá? Esses valores são influenciados pela faixa etária. Entre 8 a 17 anos, a frequência cardíaca tem de ir de 80 a 100 batimentos por minuto. Adulto sedentário, em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. E adulto que faz atividade física e até mesmo idosos tendem a ter uma frequência cardíaca um pouco menor, de 50 a 60 batimentos por minuto. Lembrando que esses valores são para o paciente que está calmo, que está em repouso após um período sem realização de atividade física. Situações emocionais, estresse, nervosismo, ansiedade podem alterar esses valores e não podem estar diretamente relacionados, tá, a uma condição clínica do paciente, e sim uma resposta fisiológica do coração. E para o registro, tá, no relatório de enfermagem, a gente utiliza os termos normorcadia para paciente com frequência cardíaca normal, bradicardia, tá, de baixo, frequência cardíaca abaixo do normal, e taquicardia, frequência cardíaca acima do normal. E aí nós temos a bradisfigmia para pulso fino e bradicárdico, ou seja, um pulso que está fino, é um pulso que está difícil de palpar, de sentir.
E taquissigmia, que é um pulso fino, ou seja, é um pulso que eu também tenho dificuldade de sentir, um pulso sem volume, e ele está taquicárdico, ou seja, o paciente está com uma frequência cardíaca elevada e um pulso fino, muito provavelmente associado a algum estado de redução do débito cardíaco, e o coração está tentando compensar, tá, essa circulação periférica reduzida com aumentando a frequência cardíaca. Fatores de interferência, tá? Como citado anteriormente, exercício, tá? A temperatura tende também a influenciar na frequência cardíaca. Emoções, o estado emocional do paciente influi diretamente na frequência cardíaca, com uma resposta imediata. Drogas, tá? Tanto drogas utilizadas, tá, de uso ilegal, quanto drogas medicamentosas influenciam diretamente na frequência cardíaca. Hemorragia, tá? E aí está relacionada ao estado circulatório do paciente naquele momento, como, por exemplo, choque, tá? Independente da causa. Mudanças posturais, ou seja, o paciente, quando ele está sentado, assim que ele levanta, ele vai ter uma mudança imediata na frequência cardíaca, tá? E troca gasosa, tá? Ou seja, o paciente com alguma dificuldade respiratória, tá? Por algum motivo, naquele momento ele está tendo problemas na respiração, na troca gasosa, e isso vai influenciar diretamente também na frequência cardíaca. E aqui outro sinal vital, a pressão arterial, tá? Como eu expliquei lá no início em pulso, tá? A pressão arterial é a força exercida sobre as paredes de uma artéria, pelo sangue que pulsa sob pressão do coração. Ou seja, quando o coração bombeia o sangue, esse sangue ele exerce uma pressão nas paredes das artérias, e as artérias elas respondem com uma certa elasticidade. E aí, a pressão arterial, a gente mede, tá, a pressão que esse sangue faz sobre as artérias do paciente. E aqui a gente tem algumas definições, tá, de pressão arterial. É importante que o técnico saiba essas referências, que a equipe de saúde saiba essas referências, para detectar previamente os sinais clínicos aí de deterioração do paciente. Então a gente tem uma pressão arterial ótima, em torno de 120 como sistólica e 80 a pressão diastólica. Eu tenho a pressão normal, tá? Que é em torno de 120 a 129 como pressão sistólica e diastólica entre 80 a 84. E antigamente eu tinha, tá, o estágio de a faixa de 130 a 139, tá? Ou 85 a 89 como limítrofe, tá? Essa era uma classificação anterior, ou seja, o paciente que tinha uma pressão arterial de 130 por 90 milímetros de mercúrio, ele era considerado uma pressão ainda ok, limítrofe. E aí, a partir da nova classificação, hoje já é considerado, tá, pressão arterial de 130 por 90 milímetros de mercúrio, acima é considerado como uma pré-hipertensão. E aí, acima disso, eu tenho os estágios 1, 2 e 3, que vão graduando, tá, o grau de hipertensão desse paciente. Lembrando que o paciente ele pode estar hipertenso naquele momento que está sendo aferido o sinal, porém não quer dizer que esse paciente tenha a doença hipertensão, tá? São situações diferentes. Dependendo da resposta do corpo naquele momento, dependendo de fatores como estresse, dependendo de fatores como uso de medicamentos, podem tornar o paciente naquele momento hipertenso, tá? E aí a definição de hipertensão, que o paciente está hipertenso, tem a doença de hipertensão, necessita de outras avaliações clínicas realizadas pelo médico. E nisso existem algumas variáveis, tá, que podem interferir no resultado da pressão arterial, como a circunferência do manguito, ou seja, se eu tenho um manguito inadequado para o tamanho do membro que está sendo utilizado para aferir a pressão arterial, vai influenciar no resultado. A atividade, ou seja, que atividade que o paciente estava fazendo antes de realizar a medida da pressão arterial. A posição, tá? Sempre possível sentado ou deitado. E alimentos, tá? O uso de cafeínas, energéticos e estimulantes, até mesmo alguns medicamentos, tá? Como psicoestimulantes, podem alterar a pressão arterial do paciente, levando a uma hipertensão. Nos valores do estágio 3, na pressão arterial de 180 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e
110 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, tá? Valores acima podem ser considerados uma urgência ou uma emergência hipertensiva, tá? Isso vai depender se o paciente tem sinais de lesão em órgãos-alvos, tá? Porque é considerado uma emergência ou urgência hipertensiva? Porque valores dessa pressão arterial, tá? Acima de 180 com pressão sistólica ou diastólica acima de 110, podem fazer lesões em cérebro, rins, tá? E até mesmo na retina do paciente, nos olhos do paciente. Então, é um valor que pode indicar um sinal de gravidade importante para esse paciente e esse paciente deve ser imediatamente atendido. E a pressão arterial é um dos principais sinais vitais na detecção do choque. Por quê? O choque é uma das complicações mais comuns que ocorrem do paciente, uma das causas de deterioração aguda, tá? E o choque, ele é uma condição clínica de alta mortalidade do paciente, principalmente do paciente intra-hospitalar, tá? E a gente tem alguns sinais que são sinalizadores de choque, tá? Sinais indiretos, como a pele fria e úmida, tá? Com vasoconstrição e cianose, ou seja, no momento que eu for verificar o enchimento capilar desse paciente, com certeza vai dar acima de 2 segundos, tá? Isso é verificado na mão, tá? Em membros periféricos do paciente. O débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora, tá? No caso do paciente com catéter vesical de demora, é possível aferir. E de sistema nervoso central, tá? O que esse paciente vai ter de alteração? Estado mental alterado, que inclui torpor, desorientação e confusão. Ou seja, o paciente não necessariamente evolui para uma inconsciência, mas é um paciente que ele vai estar com uma alteração de comportamento, vai se apresentar torporoso, pode apresentar desorientação e confusão. O paciente ele perde um pouco a percepção do que está ocorrendo em volta dele, com ele, tá? E aí associado a uma hipotensão. Tá? Então, a pressão arterial associada a esses sintomas, tá? Uma hipotensão arterial associada a esses sintomas é um sinal muito forte que esse paciente está deteriorando por choque. Aqui a gente tem uma figura que explica como é feita a medição da pressão arterial, tá? Como a pressão exercida sobre o vaso. Quando a gente tem o manguito está com uma pressão acima de 120 milímetros de mercúrio, eu tenho uma compressão total da artéria do paciente. Então, por isso, se o paciente permanece muito tempo com o manguito insuflado, ele vai sentir formigamento e parestesias na mão. Quando eu mantenho essa pressão, tá, entre 80 e 120 milímetros de mercúrio, ou seja, quando a gente começa a soltar a pressão do manguito, o sangue começa a voltar a circular pela artéria. E o sangue circulando na artéria gera um turbinilhamento, tá? E aí a gente escuta esse som pelo estetoscópio, que é denominado sons de Korotchkov. Ou seja, o som batendo contra o sangue batendo contra as artérias, tá? Contra a parede da artéria gera esses sons de Korotchkov. E a pressão no manguito abaixo de 80 milímetros de mercúrio, eu tenho uma circulação praticamente normal de sangue na artéria. A frequência respiratória. A ventilação é avaliada observando-se a frequência, a profundidade e o ritmo do movimento respiratório. A avaliação exata da respiração depende do reconhecimento dos movimentos torácicos e abdominais normais. Em relação à aferição da respiração, tá? A ventilação ela é avaliada observando a frequência e a profundidade do ritmo dos movimentos respiratórios. Ou seja, eu não mensuro somente a frequência respiratória. Eu tenho que também descrever acerca se o movimento é rítmico ou não e se o paciente tem utilização de musculatura acessória para respirar ou até mesmo batimento de asa de nariz, tá? Que pode indicar um esforço respiratório. Em relação à mensuração, ela deve ser observada o ponto máximo de inspiração do paciente e eu contabilizo uma frequência, ou seja, eu não vou contabilizar uma expansão, eu não vou contabilizar uma inspiração e uma expiração, eu vou contabilizar somente a inspiração completa e aí na próxima inspiração eu contabilizo mais uma vez. Essa é a avaliação da frequência respiratória do paciente. A ritmicidade, eu tenho que avaliar se ela é rítmica, tá? Existem algumas condições clínicas do paciente em que a respiração ela pode se tornar arrítmica
e até mesmo algumas condições de trauma ou até mesmo indicativa aí de uma evolução para uma parada cardiorrespiratória. E a profundidade, tá? O paciente com dispneia, o paciente que, relata a falta de ar, é um paciente que ele vai inspirar o máximo possível em relação à sua capacidade de inspirar, tá? Ele vai sempre buscar expandir mais ainda o tórax. E os valores da frequência respiratória ficam em torno de 12 a 20 incursões respiratórias que podem ser influenciados por outros fatores, como medicamentos, estado emocional e estresse. E aí o quinto sinal, tá, que é a dor, é um sinal subjetivo que depende das experiências do paciente com a dor, a condição clínica dele no momento e a causa da dor. A dor, sempre que possível, ela deve ser mensurada, tá, com uma escala, utilizando a escala de dor, tá? A forma mais fácil de aplicar a escala é dando uma referência para o paciente, ou seja, onde 0 ele não está sentindo nenhuma dor, e 10 como a dor mais forte que ele já sentiu na vida, eu peço para ele estabelecer um número, tá, entre esses valores que aproximam mais da dor que ele da intensidade da dor que ele está sentindo ali no momento. E a régua de dor, ela também tem adaptações, diferentes estilos de régua para a utilização em públicos pediátricos e também a utilização em pacientes com dificuldade na comunicação verbal. Essas são as referências utilizadas nessa aula, tá, para consulta. Espero que vocês tenham compreendido, tá, que a aula tenha ajudado vocês. Sobre qualquer dúvida, podem estar procurando a Escola de Saúde e meu muito obrigado.